Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de irmos para o vídeo, quero mandar um salve para nossos amigos Elimário e João Pedro em Agricolândia, Piauí, José Matos de Taboão da Serra, São Paulo, Matheus de Taquarana, Alagoas, Yuri Ribeiro de Aracaju, Sergipe, Wallace de Manaus, Edilson Dias de Capim, Paraíba, Anderson Dores de Rio Preto, Espírito Santo, Isabela Helena e João Gabriel de Vitória da Conquista, Bahia, e Abinael de Jacobina, Bahia. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos começar esse vídeo falando sobre Montijo, pois o jogador revela o motivo que melou a negociação com o Flamengo. Já estava tudo acertado. O argentino Walter Montijo já teve destaque no futebol sul-americano, clube no qual voltou a defender recentemente, chegou à semifinal da Copa Libertadores de 2010. Dessa forma, despertou a atenção do futebol brasileiro, por onde atuou em Cruzeiro, Santos e Botafogo. No entanto, teve outro grande do país, que o meia quase chegou a atuar, o Flamengo. Em entrevista à Fox Sports, nessa última segunda-feira 15, o argentino revelou detalhes de uma negociação com o rubro-negro ocorrida em 2015, quando defendia a equipe do Shandong Luneng da China. Na ocasião, o clube chinês veio ao Brasil para realizar uma pré-temporada e o clube carioca fez contato com o jogador. Montijo não estava se adaptando muito bem à nova vida do país, principalmente por não conseguir escola para seu filho Santino. Olha, na China, o primeiro ano foi muito difícil para mim, para a minha família, me adaptar na cidade que o time jogava. A cidade não tinha escola para o meu filho. Chegamos para fazer a pré-temporada no Brasil. Ficamos um mês. Aí chegou o Flamengo querendo me contratar. Eu falei, é uma boa para mim. A adaptação não está sendo boa lá. Era um empréstimo para jogar no Flamengo, um time grande que sempre me procurou desde a Universidade do Chile, afirmou Montijo. A negociação com o atleta se caminhou bem, muito por conta do desejo de retornar ao futebol sul-americano, mas faltava o maior obstáculo: convencer os chineses a liberar o jogador, que havia sido contratado para ser um dos principais nomes do time. Assim, o presidente do clube asiático não aceitou liberar o argentino e travou o retorno do craque ao futebol brasileiro. Eu tinha acertado com o Flamengo, estava tudo certinho, mas faltava o mais importante: eu era jogador do Shandong Luneng. O presidente falou que eu não deveria voltar, que eu estava bem lá e deveria cumprir meu contrato. Aí eu voltei e não fiquei brigando com ninguém. Aceitei o que ele tinha falado. Eu queria ir para o Flamengo. A gente não estava se adaptando na cidade. Quando o presidente falou que eu tinha que voltar e fiquei os 3 anos lá, finalizou ele. Agora, aos 36 anos, Montijo retornou ao futebol chileno nessa temporada para defender a Laú. Em 2020, até a parada dos campeonatos, por conta da pandemia da Covid-19, o meia havia disputado 9 partidas. Agora, vamos falar sobre Tuller, pois após negociação por Léo Pereira, Atlético mirou contratação de reserva do Flamengo. Recentemente, o Flamengo negociou com o Atlético Paranaense o zagueiro Léo Pereira, justamente após ter cedido o então titular Pablo Mari ao Arsenal da Inglaterra. As tratativas entre os clubes evoluíram e o reforço chegou, sendo cogitado como titular após a paralisação. Nessa linha, depois de perder também o zagueiro Bambu para o Nice da França, no início desse mês, o Furacão foi ao mercado em busca de um jogador para repor as perdas na posição e contratou Edu junto ao Cruzeiro. Mas antes de adquirir o atleta do Cruzeiro, o time paranaense demonstrou interesse em Matheus Tuller, do Flamengo. O nome do jovem defensor chegou à diretoria do clube paranaense por indicação do técnico Dorival Júnior.
com quem trabalhou em 2018, quando comandou o rubro-negro, segundo apurou o portal O Dia. A diretoria entrou em contato com a cúpula do mais querido, que de antemão descartou a possibilidade de negociar o zagueiro, mesmo tendo o contrato que vai até 2023. A intenção do Flamengo é renovar com o jogador, haja vista que é considerado uma peça importante, que além de ajudar dentro de campo, pode render muito mais daqui a uns anos. A ideia da diretoria é conceder uma valorização salarial ao zagueiro, que mesmo não sendo titular atualmente, tem recebido sondagens de clubes brasileiros e europeus. Com apenas 21 anos e do clube desde os 13, foi destaque em todas as categorias de base, inclusive pela seleção brasileira. O zagueiro tem 33 partidas pela equipe profissional rubro-negra e tem um gol marcado. Agora vamos falar sobre Jorge Jesus, pois o técnico falou: "Hoje sou muito mais conhecido no mundo." Desde sua chegada ao Flamengo há um ano atrás, o técnico Jorge Jesus colecionou conquistas, mesmo fora do futebol europeu, principal centro do esporte. Ele acredita que o Flamengo ajudou a impulsionar sua carreira. Na live produzida pelo Rubro Negro nesse último domingo no Maracanã, o Mister falou da importância de sua passagem pelo clube. "Claro que o Flamengo acrescentou na minha carreira. Hoje sou um treinador muito mais conhecido no mundo, apesar de ser um treinador muito conhecido na Europa. É verdade que ganhei vários títulos em Portugal, mas tudo que seja internacionalmente dá outra dimensão e dá outra visibilidade. Neste caso, as finais desse ano do Campeonato do Mundo e da Libertadores", afirmou ele. Jesus foi bastante questionado em Portugal ao aceitar vir treinar um clube brasileiro. Seu sucesso, porém, aumentou sua projeção na mídia europeia. O mesmo aconteceu com o Flamengo, que se beneficiou por tê-lo como treinador. Tudo isso dá um prestígio e só no capítulo nacional, ou seja, ganhar o Brasileirão ou o Campeonato Português, não te dá um status que nos dá quando ganhas um título além de fronteiras. Não só para ti pessoalmente que faz a diferença, é o que faz a diferença dos grandes clubes, afirmou ele. O objetivo de Jorge Jesus é colocar o Flamengo entre as grandes equipes do plantel. Segundo o Mister, para alcançar isso é necessário estar vencendo sempre e conquistar muitos títulos. Hoje, os grandes clubes do mundo em termos de torcida podem ser 3 ou 4. Um que está incluído é o Flamengo. Mas em termos desportivos, o Flamengo não está nesse patamar. O Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo, porque ganhou 10 Champions. O Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, porque além das Champions, ganhou muitos títulos internacionais. São aquelas equipes que todos os anos ganham todos os anos. E para finalizar, vamos falar sobre a volta aos jogos, pois Prefeitura autoriza e Campeonato Carioca deve voltar nesta quinta-feira. Nessa terça-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou a segunda fase de flexibilização da quarentena na cidade. Entre as mudanças, as competições esportivas estão liberadas a partir dessa quarta-feira. Com isso, o Campeonato Carioca pode ser retomado nessa quinta-feira. Em reunião que durou mais de 8 horas, a FERJ estipulou, com o apoio da maioria dos clubes, que o estadual deve voltar a partir do dia 20 de junho, nesse sábado. Entretanto, a federação abriu a possibilidade para que times que se sentissem à vontade retornassem até 2 dias antes. Sendo assim, Flamengo e Bangu estariam dispostos a se enfrentarem já nessa quinta-feira. Com toda essa situação, Botafogo e Fluminense se mantêm contrários à volta e garantem que vão entrar na justiça para que o torneio não seja disputado, enquanto a situação da pandemia não seja controlada. Quanto a esse impasse, a FERJ entende que todos os clubes podem voltar a jogar, mas não serão obrigados a tal, o que faria com que algumas partidas só ocorressem em julho. A situação é diferente para cada clube. O Flamengo já treina há quase um mês e faz trabalhos coletivos, enquanto Fluminense e Botafogo não retomaram as atividades presenciais ainda. A última reunião antes do retorno envolve uma briga que vem desde o início das discussões.
sobre a volta do Campeonato Carioca.